aqui aguardando ele pra solicitar. Ele que solicita? Às vezes sim. Às vezes ele tá aqui pra ser convida, né? Não entrou. Fala, Éder. Tudo bom, amigão? Esperar o meu amigão aqui também entrar. Eu não tenho que enviar pra ele? Não, a hora que ficar online a gente já coloca. Só tem... Legal. Boa noite, Éder. Boa noite, Rosaura. Tudo bem? A gente já vai começar daqui uns instantes. Mas eu posso enviar aqui, não posso? Não. Esse é pra você convidar pra live, né? Vou mandar pra todo mundo. Hum. Vai deitar aqui, né? Depois as pessoas assistem. Oh, Robson. O Lucas entrou. Cadê o Robson? Não, Cláudio. Aqui, ó. Deixa pra participar. Aqui onde que tá o Robson? Boa noite, Lucas. Tudo bom, cunhado? Bom te ver aí, amigão. Cláudio, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Um instantinho a gente já começa. Quero convidar ela. Esperando aqui o meu convidado chegar, o Robson. E aí, Lucas, esperando a criançada chegar. O Lucas daqui um pouco vai receber aí os sobrinhos em casa. Que bacana, né? Isaura, minha amiga, que bom te ver aqui. Boa noite. O Robson. O Robson já tá online, já vai entrar. Nossa, não. Assim. Só pra ele pedir, fazer o convite pra entrar. Robson, tudo bom, amigão? Se você puder, aí já faz o pedido para entrar aqui. Aqui embaixo. É só em cima. Uhum. Bem, boa noite. Vou te ver aqui também. Fala, amigão. Oi, amigo, tudo bem? Tudo bem? Tentar Legal. esse câmera. Você me ouve bem aí? Ouço muito bem. Então tá bom. Eu te ouço bem aqui também. Robinho, gratidão você ter aceito aí esse convite para estar aqui. Eu vou aqui desejando
uma boa noite já para aqueles que já entraram aqui. O Cristiano acabou de entrar. Que legal, Cristiano. Seja bem-vindo. Uma boa noite também. Estou feliz de poder reativar as minhas lives aqui. Eu fiz algumas lives no meu canal, falando sobre essa questão do homem, sobre família, né? Eu estou reativando ali, fiz esse convite do meu amigo Robson Fonseca, que aceitou prontamente. Então, desde já, Robinho, obrigado por ter aceito aí o convite. E vamos ter aqui um bate-papo entre amigos, né? Vamos falar sobre coisas que nós amamos, gostamos, vivemos, né? Que é a nossa casa, a nossa família. Então, vai ser uma conversa bem bacana. Ah, Eu quero. meu Livre. É um prazer poder bater esse papo contigo, aprender, atualizar as novidades aí, vindas do Sul, do Brasil, tudo que você sabe, tudo que você está se antenando, e poder abrir um pouquinho sobre a minha família, né? Que é o maior tesouro que Deus me deu. Amém. Amém. Que legal. Deixa eu dar aqui boas-vindas aqui também para o meu amigo Eliezer, que está entrando aqui, o Walter. Legal, sejam bem-vindos, amigos. Robinho, vamos começar com uma oração? Sim? Vou fazer uma oração aqui para a gente poder começar, tá bom? Ok. Querido Deus, amado Pai, nós vamos iniciar aqui uma conversa especial entre amigos. Vamos falar sobre assuntos importantes relacionados à nossa vida, relacionados à nossa família. E queremos convidar o Senhor para estar conosco aqui. Que essa conversa, que esse conteúdo possa, de alguma forma, edificar as nossas vidas e de todos aqueles que estão aqui conosco e daqueles que assistirão posteriormente a este encontro. Que o Senhor possa abençoar todos os lares, todas as famílias. De maneira muito especial, Pai, eu peço uma bênção para cada homem. Que esses homens que estão aqui assistindo, que eles possam entender, compreender o tamanho da importância que eles têm na vida da sua família. Abençoe de maneira especial o Robson, a sua família, sua esposa, seus filhinhos, o seu trabalho, que o Senhor possa continuar usando ele como um instrumento de salvação e de bênçãos para a tua igreja através dos seus dons. Nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Robinho, eu queria que você se apresentasse aqui. Eu sei que dispensa apresentações, mas eu queria que você falasse aqui. Eu sei que você é um cara multitarefa, né? Quais são hoje as suas funções atuais? Eu sei que você é cantor, é compositor, é professor, é empresário, é missionário. Fala um pouquinho, Robinho, como é que estão aí os projetos de vida, de trabalho? Conta um pouquinho Ótimo, pra gente. você falando aí, né, que eu faço um monte de coisa, eu me lembrei numa citação, é até bom que eu não me lembre o nome de quem é essa pessoa. É um escritor brasileiro que perguntaram para ele qual é a sua formação. A gente sabe que o senhor é formado em literatura, em Portugal, o senhor já escreveu muitos livros, o senhor também tem arquitetura, o senhor fala várias línguas. Qual é o título que o senhor tem? Aí ele falou assim, ó, meu título é o meu nome, me chame pelo meu nome. Eu amo essa definição, porque eu acho que tem muito isso, essa breve ilustração de um fato, né? Isso realmente aconteceu aqui no Brasil. Esse homem falou isso. É um grande escritor, não me lembro o nome, mas ela permeia o que a gente vai falar aqui. Qual é o legado que a gente constrói na vida, né? O seu nome, né? E também a parte mais importante, aonde estará escrito o teu nome, né? Em qual livro estará escrito o teu nome, né? Assim, então, a família passa por tudo isso. Bem, hoje eu estou professor de ensino religioso, eu tive uma formação em teologia e
trabalho como um professor de ensino religioso, filosofia e debates contemporâneos aqui no IABC, que é o Instituto Adventista Brasil Central. Fica no meio do mapa do Brasil, no estado do Goiás. E eu moro aqui na zona rural, no povoado, no distrito pequeno, de uma cidade chamada Abadiânia. E eu, como músico, como cantor e compositor, estou trabalhando para um novo repertório que será lançado ainda esse semestre. A gente já gravou, já masterizou algumas músicas, vamos lançar até o final do ano. Ano que vem vai ter novidade, porque eu vou completar 25 anos que eu comecei a minha jornada como evangelista através da música, né? Como um missionário da música. Vai fazer 25 anos ano que vem. E aí eu quero fazer um culto de gratidão, e nós estamos organizando já com um ano de antecedência, vai ser em julho do ano que vem, lá em São Paulo. O local está para confirmar, pode ser na região do NASP, ali na zona sul de São Paulo. Que benção. E eu também tenho uma atividade que é a atividade comercial. Terça, quarta e quinta eu tenho atuado como gerente de relacionamento de um escritório de contabilidade lá de São Paulo, que é de um amigo meu que sempre esteve comigo, sempre me ajudou muito. E ele falou, olha, você não quer me ajudar agora a entrar no estado do Goiás? E eu tenho visitado alguns empresários, apresentado as estratégias de contabilidade que o escritório tem, né? Aliado a isso, e por último, mas não menos importante, tem o Famílias em Missão, que é um projeto de levar famílias para realizar a missão, onde as crianças são as protagonistas. É uma missão pensada para que a criança estar à frente, fazendo as ações relevantes de ajuda humanitária, de entregas sociais. A gente fez junto na Amazônia do Pará, em Santarém, fizemos em Roraima, fizemos no Piauí, e esses lugares, Roraima, Pacaraima, na divisa com a Venezuela, e isso marcou profundamente, profundamente a vida dos meus filhos, da minha família, e isso tem sido um trabalho maravilhoso. O próprio UNASP, Engenheiro Coelho, demonstrou interesse para que Famílias em Missão coordene as missões que eles vão realizar ano que vem para famílias, e está indo super bem, né? De maneira bem discreta, mas... Então, já dando aqui um testemunho pessoal, né? Eu tive a oportunidade de participar de duas dessas missões, e eu posso dizer assim que marcou a nossa casa profundamente, cara, profundamente. Amém. E para você ter uma ideia, Robin, esse encontro que nós estamos tendo aqui e a amizade que nós criamos dentro do Famílias em Missão, né, trouxe para minha vida também esse ministério que hoje eu tenho desempenhado, que é o Ministério do Homem, né? Me lembro daquele momento lá em Santarém, que você convidou a gente. Vamos conversar, só os homens? Exatamente. Então, naquele momento, né, do Famílias em Missão, nós estamos ali em 5 famílias, se não me falha a memória. Isso. Nós nos reunimos ali entre os homens. Ali começou o meu ministério com os homens, né? Fez 2 anos aí há pouco tempo, e muito, muito, muito feliz, e foi um momento realmente muito especial assim para nós como família. E dali a gente... Eu posso dizer que eu participei desse início no seguinte aspecto: você estava dentro de um projeto que tinha um cronograma e horários muito, muito rígidos, né? Tinha que cumprir horários. E aí você chegou para mim, olha, será que teria um momento que a gente poderia reunir? Olhando para o dia, não tinha espaço nenhum. Mas eu falei, ó, tem de madrugada, vamos fazer cedinho. E aí você topou, e todo mundo topou, e foi muito gostoso, né? Muito bom. Foi maravilhoso. E aí eu voltei para cá e nós continuamos nos reunindo, e graças a Deus hoje nós continuamos esses encontros aí todos os sábados às 5h30. Já deixo aqui o convite para cada homem que queira participar, né? Nós temos um encontro todos os sábados, né? Hoje eu tenho tido aí uma média aí de 50 homens todos os sábados que têm se reunido
ali para adorar a Deus, para aprender mais sobre o sacerdócio do lar e tem sido maravilhoso. E eu já participei várias vezes, é maravilhoso mesmo. Então, Sim. participem, gente. É um link, né, Felipe? Como que eles podem fazer? Eles mandam para você pelo Instagram uma mensagem pedindo para participar? Isso. No bio, na bio do meu Instagram, Hum, você pode enviar ali, tem no LinkedIn, como é que eu chamo ali, mano? O link do WhatsApp, isso. sim. A Denise está aqui do lado, me ajudou. Tem o link do WhatsApp, é só clicar ali e dizer eu quero participar desse encontro de homens aí. E aí é só mandar ali que a gente envia o link, a pessoa pode participar. Vai Olha, ser gente, uma alegria receber é cada homem aí que queira participar. maravilhoso. Quem participa dessa reunião já sai dela ali por volta de 6h45, 6h30, 6h45, 7 horas, sai assim já animadão para poder Para adorar a Deus. ir se preparar e adorar a Deus durante todo o sábado. É muito gostoso. Que legal, que legal. Robinho, a gente, eu mandei fiz esse convite para você. Falei que ia ser uma conversa entre amigos e nós iríamos conversar sobre aquilo que nós temos de mais precioso, mais valioso na nossa vida, que é a nossa família, né? Você falou aí de várias tarefas que você exerce, né? Eu, eu também tenho as minhas atividades profissionais, né? Mas o Robson, antes de ser professor, antes de ser cantor, compositor, ele é esposo e pai. E essas são as nossas primeiras atribuições, né? Eu tenho tentado me acostumar com esse tipo de apresentação, né? Quando me perguntam o que eu faço, o que eu sou, né? Então, antes de qualquer coisa, eu sou esposo da Nilza, pai da Bianca, pai do Luca, né? E eu convidei você porque eu tive a alegria e o prazer de conhecer a sua família, né? De conhecer a sua esposa, os seus filhinhos, né? Passar momentos maravilhosos ao lado de vocês, né? Com essas experiências de missão. E eu queria que você, agora falando um pouquinho sobre o casamento, que é um dos pilares aqui que nós vamos falar, né? Nós vamos falar sobre casamento e vamos falar sobre paternidade. Hum, A gente começou falando sobre o casamento. Eu queria que você contasse um pouquinho, Robson, como é que foi o início do namoro, né? Eu me lembro lá nas nossas conversas na missão, você até mostrou um vídeo lá que eu achei muito louco, a maneira como você fez o pedido para sua esposa, né? hum. Pedido de casamento. Eu queria que você contasse um pouquinho essa história do início aí da jornada do seu Tá. relacionamento. Então, deixa eu corrigir, né? Eu sou esposo da Rosiane, pai do Isso aí. Rafael, que hoje tem 11 anos, o Ruben, tem 8 anos, vai fazer 9 agora, em novembro, e da Rebeca, que tem 6 anos e faz 7 anos agora em setembro. Rafael, Ruben e Rebeca. Bem, eu conheci a Rosiane em 2006. Eu fui participar de um evangelismo. O pastor Ruben Bulhon, que hoje é pastor nos Estados Unidos, filho do pastor Alejandro Bulhon, ele me convidou para passar um mês. Como cantor, você passa um final de semana ou um dia numa cidade. Mas eu passei um mês em Brasília e eu tive a oportunidade de iniciar uma amizade com a Rosiane. Depois de 2 meses, nós começamos a namorar e depois de 7 meses a gente se casou. Uau. Muito legal porque eu cheguei para ela e falei assim, olha, já estou com 29 anos, eu quero casar. Se você não quer casar, já me disse porque eu não vou nem seguir aqui. Cheguei Eu, não, comendo. eu também. Ela tinha 26 anos e ela falou assim, eu também, não quero perder tempo. Eu falei, então vamos tentar. E aí foi dando certo, a gente foi vendo que tinha a benção dos meus pais, dos pais dela, que era muito legal. Aí eu pedi a mão dela em casamento saltando de paraquedas em Boituva, São Paulo. Era o sonho dela saltar de paraquedas, então eu levei a Rosiane para São Paulo e lá quando estava lá chegando perto do local onde a gente ia ser treinado, depois entrar no avião para poder subir, é, ela falou: O que é isso? São paraquedistas, sabe que lindo, eu acho lindo. Pois é, você vai saltar hoje. Não falei nada. E lá no avião, lá em cima,
no momento já estava lá no alto, eu virei para ela e falei assim, quer casar comigo? Se não quiser, eu te jogo daqui de cima. Tudo pensado para ela poder dizer sim, né? Não teve E jeito. só que para isso eu tinha que lidar com o meu maior medo, né? Que é o medo de cair, né? Eu não tenho medo de altura, eu tenho medo de cair. É estranho, mas é real. E a Rosiane e eu nos casamos dia 30 de abril de 2007 e estamos casados há 17 anos. Nós casamos, namoramos, noivamos, casamos 7 meses, mas ficamos 5 anos sem filhos, né? Porque a gente queria casar para namorar. Casamos, namoramos e tivemos muita alegria de ter os filhos. E talvez uma coisa muito legal que só amadureceu muito o momento de ter filhos para nós, né? Para Quanto tempo vocês passaram, Robin? Quanto tempo vocês passaram casados sem filhos? passamos, acho que 5 anos e 9, 10 meses. É, é, é interessante, eu faço essa pergunta porque eu e a Nilza, nós ficamos 2 anos casados sem filhos. Então, as nossas memórias de casados, né, sem filhos, são poucas memórias, né? Nós não tivemos muitas memórias, só nós dois. É porque você não é egoísta igual eu. Eu queria minha esposa só para mim mais tempo. Acho que é isso. Né? Mas eu pergunto porque como é como é que era o Robson e a Rosiane antes dos filhos, né? Robson Como e é que Rosiane não sabiam cozinhar. O Robson e Rosiane não sabiam cozinhar. Robson e Rosiane eram, eram dois universitários livres. A esposa ia para o trabalho, eu almoçava no restaurante, tomava café na padaria. Quando eu viajava, ela ficava na casa dos pais. Eu viajava para cantar quando ela não estava comigo. E a nossa vida seguia assim, sem muita responsabilidade, sem muita sem pressão. muita rotina, Hã? sem muita rotina, né? Sem Aquela rotina, sem uma organização, né? Nós éramos muito, vamos fazer, vamos. Nós tivemos oportunidade de viajar juntos por vários lugares do Brasil, no Nordeste. Fizemos uma viagem muito importante para nós, que foi a viagem para o Japão em 2010, que eu fui convidado para cantar no encontro de brasileiros lá. Aí a gente passou pela Europa. Então viajamos muito, conhecemos 6 países da Europa, o Japão. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir com ela nos Estados Unidos para poder cantar lá, foi lá que ela descobriu a gravidez. Nós descobrimos a gravidez do Rafael, né? E aí a gente tinha feito muita coisa sozinho. A gente tem muitas recordações de um período antes dos filhos. foi um período que você julga assim que foi algo que marcou, né? Tiveram suas memórias, essas viagens, né? Esse período de relacionamento só a dois. E tem o seu valor, né? Tem o seu valor para a cumplicidade do casal, para o conhecimento um do outro, Tem, né? tem valor e no nosso caso houve uma situação peculiar, assim. Eu tive apendicite. E eu estava, com 6 meses de casado, eu estava na mesa do hospital, eu estava com a barriga toda grampeada numa cirurgia e passei por 7 cirurgias nos primeiros 7 anos de casado. Uau. Então, esse momento de dor, né, aí vem Romanos 8,18, que é um texto que eu amo, né? As dores e os sofrimentos desse mundo não se comparam à glória que há de ser revelada em nós. Esse momento de dor nos uniu muito. Uniu a gente, é como se tivéssemos passado por um intensivão e nos amássemos mais e nos desejamos um ao outro, no aspecto de cuidar um do outro, de proteger um ao outro. Nunca houve nenhum momento uma dúvida de que deveríamos continuar juntos, devíamos lutar juntos para poder vencer aquela questão da saúde e tal. E foi isso, foi muito especial esse período antes dos filhos, mas quando eles vieram, o mundo mudou, né? Aí foi a transformação, né? Mas ainda explorando um pouquinho a questão do casamento, Robin, eu queria te perguntar,
na sua visão, assim, qual ou quais são os grandes desafios de um casamento que você enxerga, assim? Eu imagino que talvez diferença de, né, ou incompatibilidade de ideias, né, personalidades diferentes. Na tua visão, assim, quais são os grandes desafios de um casamento? A nossa amiga Valéria Cita sempre gosta de falar na missão, que na missão precisa ter adaptabilidade e adaptabilidade, né? Ah, isso aí é uma regra aqui em casa, a gente gravou bem. E dentro do casamento, nos primeiros anos, a gente tem que ter muita adaptabilidade. Tem a minha maneira de fazer, tem a maneira dela de fazer e harmonizar, tendo inteligência da parte da esposa, do esposo, inteligência para poder harmonizar as maneiras. Eu sempre gosto de dizer que tem muitas maneiras de você chegar ao topo da montanha. Você pode ir reto, ou você pode rodar em volta dela, você pode fazer zigue-zague. Então, eu Muitos... faço no zigue-zague, ela vai direto. Vamos tentar fazer um zigue-zaguezinho e reto um pouquinho, um zigue-zague, e chegar ao topo junto, porque essa adaptação envolve eu abrir mão do meu orgulho, abrir mão do que eu sei que é o melhor, em detrimento dela se sentir bem e feliz. E isso é o maior desafio, é a inteligência interpessoal, a inteligência emocional. Porque se você desenvolve isso, você consegue ter uma harmonia no casamento no início, né? Mas dentre todas essas, o que faz isso se entrelaçar e gerar uma união é a oração. Eu imagino que no momento de dor, de dificuldade, se não fosse a oração, uma coisa que eu aprendi que foi muito importante antes de casar, meu pai falou: filho, Deus é amor. O dia que você disser que não ama mais a Rosiane, eu já sei, você nem precisa me falar. Você deixou Deus de lado. Porque você está casando com ela tão rápido, então você está casando pela razão, né? Estou casando pela razão, pai. Eu tenho certeza que ela é a mulher correta para mim. Você ama, eu amo a Rosiane, mas eu acho que eu vou amar mais, porque eu tô casando com ela pela razão certa, né? E aí ele falou, tá ok, então você tem a certeza que quanto mais você permitir que Deus esteja no teu casamento, você vai amar mais ela, porque você está permitindo mais de Deus na sua casa. Quanto mais de Deus você deixar habitar na sua casa, mais amor por ela você vai sentir. E nós oramos muito juntos, nós oramos por cada fase, e quando vieram os filhos aí que a gente passou a orar ainda mais. Então, os nossos amigos que estão assistindo agora, essa nossa conversa, a Robson falou uma coisa tão redundante, todo mundo fala a mesma coisa. Olha, eu posso garantir para vocês, eu não só vivi isso, mas eu palestro sobre isso quando eu vou cantar, falar sobre família. A oração, ela me torna uma pessoa mais sábia. Já é provado cientificamente que a oração, ela pode hipertrofiar o lobo pré-frontal, onde que tomam as maiores decisões, as decisões mais desafiadoras da vida, é essa parte do lobo pré-frontal que se desenvolve, ela pode hipertrofiar se eu orar mais e mais e mais. Então, eu acho que essa inteligência emocional que eu citei, a inteligência interpessoal, que é permitir que as pessoas que estão se relacionando com a gente continuem, eles eram amigos solteiros, agora nós somos casados, eles são solteiros, tem inteligência para manter essas amizades. Depois você tem naturalmente amigos casados e se relacionar com essas pessoas sem permitir que eles invadam a tua forma de moldar a tua casa e aprender com eles e trocar experiência e se manter firme naquele objetivo de se manter unido, de servir a Deus. Essa inteligência, quando o casal tem isso, é a glória, sabe? Porque essa inteligência ela vem da oração e da sabedoria que Deus dá para quem se conecta mais com Ele. Essa conexão com Deus, ela é fundamental no relacionamento, né? Essa pergunta que eu ia fazer, mas você acabou até já respondendo, né? Qual é
talvez o grande antídoto para que uma união seja, para que não haja nada que interponha essa união entre um casal. Eu creio que a resposta também, eu também creio que a resposta está na oração. Na conexão com Deus, né? Porque é aquele cordão de 3 dobras, né? Que Uhum. lá em, não sei se é Provérbios ou Eclesiastes que fala do cordão de 3 dobras, né? Que ele não se rompe facilmente. Então, o casamento, obviamente, que é uma união de propósitos, né? Então, você se casa com uma pessoa pensando nessa união de propósitos e talvez o grande alicerce de uma união do casamento, a união do casamento, é a fé, é o relacionamento com Deus, né? Então, quando eu tenho Deus no meu coração, quando Deus habita no meu casamento, né? Eu vou entender as minhas atribuições como marido, como esposo, né? E eu não vou ser só um companheiro, eu não vou ser só alguém que vou me relacionar sexualmente com outra pessoa, né? Eu vou ter uma conexão muito mais íntima, muito mais forte, né? E ela está intimamente ligado a Deus, né? Uhum. É isso mesmo. Concordo plenamente. E eu uma vez cheguei, eu estava solteiro, encalhado, procurando alguém para casar, e eu cheguei num banco na cidade, eu acho que na Campina Grande, na Paraíba. Eu estava lá e não, perdão, Caruaru, Pernambuco. Eu estava lá no banco e eu falei com Deus, Deus, tem uma pessoa que eu estou muito interessada tem as características físicas daquela atendente lá. Eram 8 atendentes. Falei, se quando eu for atendido lá, quando chegar a minha vez na fila de ser atendido, chegar naquela pessoa, é porque o senhor está dizendo que é um sinal, é a pessoa. E chegou na minha vez e a pessoa atendeu. Eu falei, Deus, obrigado, porque o senhor respondeu a minha oração. E aí eu fui lá e tentei o relacionamento e deu tudo errado. Muitas vezes a gente busca um relacionamento querendo fazer com que Deus trabalhe da maneira que nos agrada. É muito importante a gente colocar para Deus que nós estamos prontos a sermos moldados por Ele. Senhor, eu estou precisando e eu quero que o Senhor me molde para ser digno daquilo que o Senhor sabe que é o melhor para mim, que eu não faço a mínima ideia do que é. Né? Eu achava que a pessoa ideal para mim era no Espírito Santo, lá no estado que eu nasci. Depois achava que a pessoa ideal eu ia encontrar em São Paulo, que foi um lugar que eu vivi por mais de 10 anos. E fui achar em Brasília, um lugar que eu não vinha. Né? E num momento assim que eu não imaginava que ia achar. Então, assim, eu sou muito grato a Deus porque no casamento ele me mostrou que ele é quem manda na minha vida. Ele vai mostrar, ele vai dirigir, ele vai logicamente me provar que aquilo é bom para mim, é o melhor para mim. E eu só preciso estar na mão dele, permitir que ele faça tudo que é melhor para mim, mas isso é muito desafiador. Isso tem muito a ver com a inteligência de cada um de nós. Precisamos ser inteligentes ao ponto de permitir que Deus aperfeiçoe a gente, nos dando a sabedoria que nós precisamos para vencer no namoro, no casamento e com filhos. Sabe que eu sei que muitos jovens ainda vão assistir essa live, vão assistir esse encontro e vão estar se perguntando: será que Deus já tem a pessoa certa para mim? Né? Eu, eu particularmente penso que Deus, ele já tem a pessoa certa. Deus tem alguém que ele já escolheu, que ele preparou, né? Eu brinco com a Bianca e digo, filha, o seu varão já nasceu, já está por aí. Eu não sei quem é, mas ele já está aí, já está entre nós. Mas a gente tem que ter muita oração, porque a decisão do casamento, a decisão de escolher a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida ao seu lado e vai se tornar
uma só carne com essa pessoa é talvez a decisão mais importante das nossas vidas, porque ela, em grande medida, essa decisão ela vai interferir diretamente, inclusive na nossa espiritualidade, né? Não apenas no nosso relacionamento, mas na nossa espiritualidade, né? Porque, como eu disse, o casamento é uma união de propósitos. Uhum. E quando você se casa, muitas vezes com esses motivos mais mesquinhos, né? Uhum. Vou me casar com a pessoa porque só porque ela é bonita, ou porque ele é rico, porque ele tem uma condição financeira, porque é uma família com status, enfim. Isso é tão pequeno, né? Uhum. E a pessoa rapidamente ela percebe que é preciso muito mais do que um rosto bonito, do que um corpo bacana Uhum. para te fazer feliz, né? Por isso eu digo da questão espiritual, né? Dessa união de propósito, dessa união que envolve o crescimento espiritual de ambos, né? Uhum. Então você entra num casamento para abençoar a sua esposa, para aproximá-la de Deus, né? E como diz lá em Efésios 5, né? Nosso papel é amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Uhum. E depois o Paulo vai relatar, né? Para torná-la pura, santa. Bom, Celular, não foi você não, né? não fui eu, não. Eu fui virar aqui e acabei derrubando. Perdão, Atilibe, mas muito bonito que você está falando. Não perde a linha do assunto. Então, é importante a gente pensar nessa questão do propósito. Então, a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: que palavra você daria para um jovem que está assistindo agora, Robin, e ainda não fez a escolha, ainda não escolheu a pessoa com quem ele vai se casar? Qual é a dica que você dá, né, para que essa pessoa possa fazer uma escolha acertada? Primeiro, a pessoa precisa amar mais a Deus do que a ele ou a ela, né? Muito bom. Segundo, os seus sonhos não podem anular os sonhos dela, nem os sonhos dela anularem os seus. Os sonhos precisam se casar. E terceiro, as famílias precisam se casar, se gostar, se respeitar, se admirar. Se tiver essas três coisas, pode até casar com 7 meses de namoro, como eu casei, que a possibilidade de dar certo é muito grande. É verdade. A pessoa precisa amar mais a Deus do que a mim. A pessoa precisa ter sonhos que eu reconheço, que eu quero lutar para ajudá-lo a conquistar e ele também querer realizar os meus. E as famílias se respeitarem, se admirarem e falar, olha, faça o gosto que você namora com essa pessoa. Parece que vai dar certo. Se tiver essa química aí, vai em frente, meu amigo, vai dar certo. Vai dar certo, né? É isso aí. Eu acho que essa primeira dica, ela é fundamental, cara. Se você amar mais a Deus do que o seu próprio cônjuge, a chance de dar errado é muito é muito grande, é muito baixa, assim. Você vai dar certo, porque com Deus à frente, com Deus em primeiro lugar, guiando, conduzindo, né? Esse lar tem tudo para dar certo. O casamento não começa no sim, né? Eu gosto dessa frase. Ele começa nas dores. Assim, você casou no primeiro dia já começa uma dor de um creme dental que o outro deixa todo largado na pia do banheiro. Casamento é ter essa capacidade de ficar chateado, mas ir lá e consertar, e, se necessário, durante 10, 15 anos fazer a mesma coisa sem reclamar, sem brigar. E você só consegue fazer isso quando você realmente ama mais a Deus do que a pessoa. Sim, Deus, eu vou tentar ajudar essa pessoa e eu vou aos pouquinhos mostrando como eu acho que é o ideal e aos pouquinhos vão se harmonizando. Chega uma hora que eu falo, deixa, fica tranquilo, eu também tenho meus problemas, ele já me suporta, né? Você falando sobre isso, Tilibre, e falando sobre esse tema de casamento, eu gosto também demais da questão da submissão, que para os homens é tão importante e para as mulheres tão difícil.
de compreender. Mas eu encontrei uma percepção sobre a submissão que faz toda a diferença. Para mim, faz toda a diferença no meu casamento, faz diferença para minha esposa, e eu espero que faça diferença para todo mundo. Submissão não é um homem que está acima e a esposa e os filhos têm que se submeterem a ele. É um esposo que vai na frente, levando todas as pancadas, protegendo do frio, protegendo dos tiros, das pedradas. Submissão é ter um homem que vai à frente, protegendo a todos que estão atrás. É aquele que tem atitude, é aquele que cuida, é aquele que faz o culto familiar, é aquele que busca a parte espiritual, é aquele que tem entendimento, explicação e ajuda a família, é aquele que busca a parte financeira, é aquele que não deixa faltar, é aquele que sempre está conectado, que nunca desiste de lutar pela família. Então, dentro do namoro, você já pode perceber se esse homem ele vai ser um homem que vai te defender. Eu falo diretamente para as meninas. Será que esse cara está disposto a levar pancada por mim, de ir na frente e me proteger? Né? E no casamento, será que meu esposo tem feito tudo isso para me proteger, proteger meus filhos e minha família? Então, esse temor a Deus, esse amor a Deus acima da pessoa com a qual eu me casei, ele me faz querer ser esse homem submisso. Esse homem, perdão, líder, que todos que estão, minha esposa e meus filhos, querem ser submissos a mim, não por uma imposição de que eu estou acima. Não, eu estou à frente, protegendo, cuidando. Deus está comigo, vocês estão bem. E sabe, Robson, que eu tenho trabalhado com homens e dentro desse processo de trabalhar com homens, eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitas esposas. Elas me procuram, perguntando, pedindo dicas, pedindo ajuda. Muitas vêm e me pedem ajuda, né? Sabe que uma coisa que eu tenho ouvido muito das esposas, e tenho notado porque, por vezes, eu presencio isso. Os homens, eles começam a se acostumar com a rotina do casamento. E, em algum momento, esse homem, ele deixa de honrar a sua esposa. E eu vou te dar um exemplo, assim, bem, bem clássico, digamos assim, dessa desonra, tá? Não sei se você já presenciou isso. Eu já presenciei algumas vezes o esposo que começa a, por exemplo, fazer uma piada assim da esposa na frente de todo mundo. Veja, aquele que deveria honrar está, ao invés de honrar, está colocando aquela pessoa, expondo essa pessoa, por exemplo, ao ridículo. Uhum. Essa semana, a Nilza me contou um episódio que eu achei interessante. O rapaz, no dia do casamento, tava lá aquela festa, o bolo de casamento, e o esposo, para brincar com a esposa, pegou e empurrou o rosto dela no bolo de casamento. Ele gostava de fazer pegadinha. Fazia pegadinha, ele gostava de fazer piada, pegadinha. Aí, nesse momento, ele pegou e empurrou o rosto da esposa, né, a noiva ali, no dia do casamento, sujou todo o rosto, né? Ela já tinha dito, não faça brincadeira comigo no casamento. Pois ele fez. Cara, no dia seguinte, essa mulher pediu o divórcio. Ela falou, Uau. se esse homem não é capaz de me respeitar no momento mais importante da minha vida, como é que eu vou passar a vida toda com esse homem? Então, é importante a gente pensar nessa questão da honra, porque honrar as nossas esposas envolve esse respeito que muitas vezes nós não temos. E a gente faz isso, né, às vezes sem perceber, ou isso às vezes fica tão rotineiro, essa coisa do brincar, né? E a gente acaba, de alguma forma, muitas vezes desonrando as nossas esposas. Então, nós precisamos aprender a respeitar e a honrar. Você vê lá Pedro, quando vai escrever a carta, Pedro ele diz assim, honre a sua esposa
como alguém que é mais frágil, né? Eu sei que por vezes as mulheres não gostam dessa analogia do frágil, né? Porque elas pensam assim, poxa, mas como assim mais frágil? Eu não sou mais frágil. Mas a fragilidade de Pedro aqui, e esses dias eu vi um pastor, ele dizia assim, a fragilidade que Pedro está escrevendo aqui, ela é parecida com aquela quando a gente vai fazer mudança e você tem algo de muito valor, você pega uma caixa especial e escreve o que na caixa? Frágil. Frágil. É por quê? Porque aquilo é especial, aquilo é importante. Uhum. Tome cuidado. Então nós deveríamos olhar para as nossas esposas com esse olhar, né? Esse olhar Uhum. da que a mulher é especial e deve ser cuidada e honrada, né? Acima de tudo. Uhum. Muito Robinho, bom. Esse, mas esse é agora a gente vai entrar num tema, né? Ampliando agora a ideia do casamento, porque o casamento ele é uma união de propósitos, é uma união de duas pessoas completamente diferentes, duas pessoas que têm personalidades diferentes, criação diferente, ideias e concepções da vida diferentes, vivências e experiências diferentes. Agora essas pessoas se unem, se relacionam e como fruto desse amor e desse relacionamento vem os filhos. Eu queria que você falasse para mim agora, falando um pouquinho sobre a paternidade, como é que foi para o Robson receber a notícia: eu vou ser pai? Como é que foi para vocês? Olha, eu sempre me imaginei com filhos, né? Eu sempre me imaginei, mas eu não planejei. É engraçado, é diferente da minha esposa. E desde os 11 anos ela já estava colecionando o nome dos filhos. Ela tinha 4 nomes que ela queria colocar nos filhos. Eram 4 filhos, era o sonho que a Osiane tinha. E ela achava uns nomes maravilhosos, encontrava argumentação para defender esses nomes. Aí aparecia alguma grávida, aí ela falou: ah, eu vou dar o nome de um dos meus filhos para você. Aí dava o nome e tal. E depois tinha que arranjar outro nome para substituir. Muito divertido. Ela já bem antes isso, então. Eu nunca fiz isso. Eu nunca tive. Eu sempre pensei, vou ter um casal. Vou ter um menino mais velho ou uma menina. Ponto. E não pensava em nomes, não pensava em nada. Mas aí veio a gravidez do nosso primeiro filho, do Rafael. Primeiro, um mundo de gente falando, não divulga isso, né? Não fala que está grávido, que pode acontecer alguma coisa na gravidez, e aí você divulgou para tanta gente, aí tem que explicar que não deu certo a gravidez. Eu falei, não, mas Deus nunca me alertou sobre isso, eu estou tranquilo, vai dar certo. Quando eu tive o filho, que ele nasceu, porque tem toda a parte da barriga, da esposa, tudo mais, você vai acompanhando ela sempre precisando de você e aquela alegria esperando, você fala ali na barriga do bebê. Ainda ali não tinha realizado a questão de ser pai. Mas eu realizei quando eu dei o primeiro banho no meu filho. Fui o primeiro a dar banho nele. Eu acompanhei a gravidez dos 3 e o nascimento dos 3. Os 3 a gente queria que fosse parto normal, os 3 foram cesariano. E eu pude acompanhar os 3 e eu pude proteger a preocupação nos hospitais de troca de bebê, né? Não sei se existe por aí, mas por aqui. Brasília é famosa, Jornal Nacional, um monte de coisa aconteceu de gente trocando criança no hospital. E a minha esposa era muito cismada com isso, eu sempre ali cuidando. Então, quando eu vi meu filho, o Rafael, o primeiro filho, nasceu um amor assim tão forte por ele, uma coisa tão diferente de tudo que eu já havia sentido. E eu achava que era um amor que não tinha como ser maior. Só que hoje o amor é muito maior do que quando ele nasceu. Eu não sei explicar a paternidade. Eu só sei que ela é como um jogo de videogame que quando você está sem filho ali, você está numa fase achando que é difícil. Aí quando você passa de fase, o filho é passar de fase, só que tudo fica mais acelerado, fica mais difícil, você não dorme.
A esposa não tem tempo para você. A criança demanda muito da sua atenção, tem gases e chora e não dorme. E você vai protegendo, cuidando, pensando na melhor alimentação, na melhor roupa. Meu Deus, a vida fica toda em volta deles. É uma outra fase. É uma outra fase. Gira, acaba que fica tudo girando muito em torno, e aí a importância, né, Robson, de nós primeiro entendermos a paternidade, né? Nós vivemos num país onde há milhares, milhões de pessoas que são pessoas que não têm nem mesmo o nome do pai na sua identidade. Nós vivemos essa realidade. Há um outro grupo gigantesco de pessoas que não tiveram a presença do pai de forma física, e outras que tiveram a presença do pai fisicamente, mas esse pai não participou, esse pai foi omisso, esse pai foi ausente, né? Então, eu falo que há uma geração hoje órfãos de pais vivos, né? É uma coisa dura de se falar, mas é a realidade. Em muitos casos é uma realidade. E a gente está aí no mês dos pais, né? E é um período dolorido para muitas pessoas. Que chega nesse dia dos pais, por exemplo, e não tem o que comemorar, né? Aliás, tem muito o que lamentar. Então, quando eu falo sobre a paternidade e quando eu estou aqui levantando essa bandeira da paternidade, é para chamarmos a atenção dos homens, dos pais, né? Para que eles entendam que paternidade é algo divino, é um presente, são obviamente que é um desafio, como você falou, né? É algo que, meu amigo, não vai ter fim. Não sei se é essa a resposta que você queria ouvir, mas não vai ter fim, Robson, porque os seus filhos vão crescer, eles vão se relacionar, eles vão se casar, eles vão ter os filhos deles, e você vai continuar sendo pai Ó, te até, livre. O, o meu, né? o meu primeiro filho, o Rafael, e o segundo, o Rubem. Rafael hoje tem 11, o Rubem vai fazer 9, né, em novembro. Eles ainda fazem algo que eu amo. Quando eles vão se despedir de mim, agora mesmo, antes da gente começar aqui, a minha esposa foi para academia, eles foram para casa da avó. Aí eles vêm aqui, papai, vou lá na casa da vovó. Aí me dão um beijo longo, assim, beijo. Aquele beijo, assim, que beija o meu coração ao mesmo tempo. Eles não têm ideia do quanto eu amo o beijo deles. Eu fico E, pensando que vai ter uma fase que eles vão ter vergonha disso. Eu vou sentir muita falta. Porque é um amor tão grande, tão forte por eles. A gente tenta colocar todas as histórias bíblicas no coraçãozinho deles, falar dos conceitos bíblicos, do amor a Deus, né? Ensinar os mandamentos, cuidar para que eles tenham bons hábitos, para que sejam bons homens. A Rebeca, a Rebeca, eu não falei dela, né? Eu falei dos homens, porque os homens que criam aquela ojeriza e ficam afastados, né? A menina, ela vai continuar me beijando a vida toda e com carinho, né? Mas a Rebeca, quando ela olha para mim para pedir qualquer coisa, aquele olharzinho dela me derrete. É uma coisa absurda a forma como o olhar dela penetra no meu coração, na minha mente, e eu sinto o desejo de protegê-la. É um sentimento tão forte que eu desenvolvi, eu sempre tive isso, mas depois de ter filho, o meu senso de proteção, que já era aguçado, ele é elevado à 10ª potência, assim. Qualquer viagem que a gente faça, eu estou muito atento a tudo, eu quero proteger, eu quero cuidar. Quando eles erram com a mínima coisa, eu chamo para conversar, falo das consequências de coisas que eles nem imaginam que aquilo pode acontecer, porque eu quero proteger de uma situação lá no futuro. Ai, meu pai, como é importante ter filhos e como eles melhoram a vida da gente, como eles enchem a casa da gente. Esses dias
estava em casa, na cozinha, olhando para o quarto, assim, a Rebeca lá no quarto, mexendo. Aí, de repente, sai do outro quarto o Rafael, sai da sala o Rubem. Eles enchem a casa da gente, eles enchem. Quando eles não estão, é um vazio tremendo. Eu fico pensando, Robson, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente os seus filhos e sou testemunha desse afeto, desse carinho, né? Deles para com vocês e de vocês para com eles. E como é bonito nós vemos uma família que se ama e que demonstra amor, né? Você falou aí que vai chegar um tempo que talvez os seus filhos, talvez eles não tenham, se sintam mais envergonhados. Você sabe que você em algum momento vai começar a experimentar outras formas de afeto. Isso é que é lindo na paternidade. Hoje você experimenta o beijo, mas vai chegar um momento em que você, por exemplo, vai experimentar uma confissão. Tipo assim, pai, eu queria falar algo para você. Eu tô gostando de uma menina. E eu queria pedir só de dicas aí, me ajuda e tal. E, e, e essa vai ser uma outra forma de você receber esse beijo, entende? Então, a importância de nós, na infância, de nós alimentarmos os nossos filhos emocionalmente, de nós provermos emocionalmente para os nossos filhos, dando a eles o carinho, o afeto, o colo, o abraço, para que quando eles crescerem, né, isso retorne para você em forma de confiança. Sabe que esses dias eu estava ouvindo um psicólogo falando sobre abuso infantil. Rapaz, ele falou uma coisa que me chocou, assim. Ele disse o seguinte, ele falou, uma criança, ela, ela não é só abusada quando ela é tocada indevidamente. Uma criança, ela é abusada quando ela é negligenciada também. Quando deixa-se de tocar devidamente nessa criança. Você, de alguma forma, está promovendo algo que é terrível e que essa criança vai carregar. Então, talvez aqui nessa live a gente esteja falando com homens que tenham dificuldade de expressar o seu amor para com seus filhos, talvez porque ele também não tenha recebido. E a gente é um assunto para uma outra live, mas a gente poderia falar sobre essa questão geracional, né? As experiências que os nossos pais tiveram com os pais deles, que vão se reproduzindo, e isso de alguma forma vai alcançando outras gerações, e a gente de alguma forma carrega muita herança dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, né? Então a importância de nós falarmos aqui do cuidado da paternidade, que envolve o que você acabou de falar, a proteção, que envolve a provisão material, sim, não deixar faltar nada para o seu lar, mas que envolve também essa provisão emocional, a provisão espiritual, colocar a imagem de Deus no coração dos seus filhos, né? Então fica aqui já um apelo, né, Robson, para que os pais que estão aqui possam compreender a importância que ele tem como pai, né? A Atrívio, importância da... eu compus uma música quando meu pai completou 80 anos. Essa música é Um Pai de Oração. Quem quiser e puder assistir, está lá no canal do YouTube, da gravadora Novo Tempo, Um Pai de Oração. Vocês vão poder ver lá. A primeira frase da música diz assim: Vou lhe contar o meu segredo. Essa frase, para mim, mata a charada de toda a música. Por quê? Muita gente olha para mim, ou olha para o êxito que teve um menino que saiu lá do interior do Espírito Santo, na cidade que hoje é uma cidade grande, Linhares. Grande não, mas 200 mil habitantes, uma cidade muito próspera, né? E pensa assim, poxa, ele foi, estudou em São Paulo, ele cresceu, se desenvolveu, formou família, mora lá no Centro-Oeste, é uma pessoa conhecida, e tem um trabalho bacana, gosto das músicas dele. Olham para mim
e pensam assim, nossa, ele conseguiu, ele lutou, ele foi lá e fez. Mas a importância da minha infância ao lado do meu pai, só eu e meu pai sabemos como foi. Aí a música, vou lhe contar o meu segredo. Quem me moldou desde tão cedo. Querendo ou não, esse molde do filho homem é muito importante. Tem uma fase estrutural do caráter e da formação dele que o pai, se ele não estiver presente, ele pode ter distúrbios de todos os tipos, né? E quando você vê essa música e você vê os relatos das mensagens abaixo desse vídeo, quanta gente falando, olha, bonita música, mas eu não tenho esse pai aí que você teve, não. Triste. Bonito isso, eu estou na igreja e tal, mas meu pai está na igreja também, ele não é nada do que seu pai é. Então, essa percepção sobre a importância do pai e o efeito perene da vida dele, das escolhas que ele faz para o resto da vida dos filhos, isso eu acho que é algo muito importante para as pessoas que estão assistindo agora esse vídeo. É importantíssimo cada pai buscar ter um efeito poderoso sobre a vida dos filhos, sempre colocando Deus na vida dos seus filhos, ajudando eles a terem a capacidade de se submeter a Deus, de buscar fazer a vontade de Deus. Eu me lembro que eu queria, na minha adolescência, jogar um campeonato de vôlei e meu pai falou, vamos orar. Papai, mas foi o Jim Bocão que me chamou, é o melhor jogador do bairro. Meu pai, vamos orar, porque vamos ver se é da vontade de Deus. E aí, tá, até quando que a gente vai orar? Até amanhã. Aí, naquele dia, eu estava em casa, já tinha tomado banho, ia ficar em casa, ia dormir. Aí um amigo toca lá, Robinho, a gente precisa que você vá cantar com a gente no quarteto, tem um ensaio, a gente quer que você vá ensaiar. Quando é o ensaio? No sábado? Não, é hoje, já é hoje. Vamos lá. Não, mas meu pai não vai deixar. Pai, você deixa. Não, pode ir, vai com eles. Aí fui e ensaiamos uma música, ó, vai ter ensaio amanhã, e tem depois, e vai cantar esse final de semana, e do domingo tem não sei o quê. E me envolveram de um jeito que eu não sei de onde que eles arranjaram tanto ensaio nos primeiros 2 meses. Eu acho que nem Roberto Carlos cantou mais do que eu naqueles 2 primeiros meses. E, de certa forma, eu fui para conjunto, quarteto, corais, e cantando, cantando. Hoje eu sou muito conhecido por ser cantor e compositor. Eu já tinha uns 10 anos de ministério, assim, meu pai me chama e fala, filho, eu tenho que te confessar uma coisa. Lembra aquele dia que você queria jogar o campeonato com o Jim Bocão? E eu falei, vamos orar. Eu falei, sim, pai, acabou que eu nem lembrei. Pois é. Eu chamei o Levi para vir te chamar para cantar no quarteto e falei, põe meu filho para ensaiar a música e é agora. Porque se você não fosse naquele momento, filho, eu acho que eu ia te perder pro voleibol, porque você amava muito o vôlei. Eu não estou dizendo que eu sou o maior sucesso do mundo. Eu só estou dizendo que a jornada bonita que eu tive na música está totalmente relacionada com o meu pai ter feito aquela ação. Ele não foi um pai que esperou acontecer, deixa a vida me levar. Ele foi propositivo. Ele agiu. E eu só soube 10 anos depois, 15 anos depois, nem me lembro direito. Então, assim, é muito importante ser um pai ativo e que age, né? Para que seus filhos possam ter. Você falando aí, eu fiquei pensando, né? A paternidade, ela gera destino, né? Uma paternidade que é efetiva, ela vai gerar um destino, né? Robinho, a gente já tá quase uma hora conversando, cara. Você vê que é uma conversa entre amigos, né? E a gente faz tempo que a gente não se fala, né? E não se vê, É. mas uma amizade tão bacana que parece que eu te vi ontem, parece que a gente estava aí a semana toda juntos, mas indo para a parte final aqui do nosso encontro, eu queria apenas fazer uma pequena reflexão, só lembrando duas coisas aqui para a gente finalizar. Tá? A primeira delas, nós falamos aqui sobre casamento. Você vai para a Bíblia, você percebe que Cristo, ele é o noivo. Olha a analogia que ele usa
para se auto-referir, né? Para dizer quem ele é. Eu sou o noivo. E ele diz que a igreja é a noiva. Né? Então, a igreja é a noiva. Ele é o noivo. Então, dentro da analogia bíblica, nós, homens, somos uma representação do próprio Cristo. Dentro do nosso lar, nós somos a representação física, a imagem do próprio Cristo. Então, para todos os homens que estão aqui nos assistindo, eu digo para vocês, para mim, para você, Robinho, não se esqueça, você é a representação de Cristo. Você é a imagem de Cristo. E quando você começa a estudar sobre esse Cristo, você vai perceber, por exemplo, a Bíblia diz que Cristo nos amou primeiro. Dentro do relacionamento de marido e mulher, você, homem, você é quem dá o primeiro passo. É você quem alcança. Lá em Efésios 5, né, Paulo escrevendo aos maridos, diz: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela, e santificou-a e lavou-a com água, tornando-a pura, santa, sem mácula. Perceba que o tamanho da nossa responsabilidade para com as nossas esposas. Tornar as nossas esposas puras, sem mácula, apresentá-las diante de Deus. Então, dentro desse escopo do casamento, né, essa analogia que o próprio Deus usou para representar o seu relacionamento com a sua igreja, Cristo é o noivo. Nós, como homens, representamos a Cristo. E aí, finalizando, nós falamos aqui sobre a paternidade. Esses dias eu assisti o sermão de um pastor, e nesse sermão, alguém perguntou para ele assim: qual é o nome de Deus? Como que eu devo chamar a Deus? Né? Existe lá o Yahvé, né? Eu sou. Qual é o nome de Deus? Mas se você começa a ler a Bíblia, você vai perceber que tem um nome pelo qual Deus particularmente gosta de ser chamado. E quando os discípulos foram aprender a orar e a se conectar com Deus, Jesus disse assim: olha, vocês querem aprender a falar com Deus? A se comunicar com Deus? Então comecem dizendo assim: Pai Nosso. Pai. Percebe que esse é o nome de Deus. É o que representa com mais clareza o caráter de quem é Deus. Deus é um pai e ele é um pai perfeito. Deus é o pai perfeito. Percebe que ele, Deus, empresta o nome dele para mim e para você. Nós somos chamados de pai porque ele nos permitiu que nós recebêssemos o mesmo nome que ele, o mesmo título que ele recebeu, do que ele é, ele nos deu a oportunidade de recebermos o mesmo título aqui na Terra. Então, diante da nossa família, para a nossa esposa, nós representamos o noivo, que é Cristo. Para os nossos filhos, nós representamos a Deus, que é Pai. Então, falando aqui para os homens, né, e finalizando essa live, eu digo para cada um de vocês, homens, estudem sobre o seu papel como homem. Não fuja da sua responsabilidade. Busque, à luz da palavra de Deus, compreender qual é o seu papel. Entenda que você não é só um provedor material. Você não é só aquele que traz a comida na mesa. Você não é aquele que paga os boletos. Não é só isso. Isso é um pedacinho da sua responsabilidade. Dentro do lar, você é Cristo para a sua esposa, o noivo. E você é pai, assim como Deus é pai. Se nós entendemos essas duas atribuições, nós vamos entender o nosso papel e o tamanho da nossa responsabilidade diante do nosso lar. E um lar, e aí eu finalizo dizendo isso aqui,
Um lar bem estruturado, Ellen White diz no Lar Adventista que um lar bem estruturado, ele é capaz de pregar mais do que qualquer música, do que qualquer sermão, do que qualquer evangelismo que possa existir nesse mundo. Esse é o plano A de Deus para salvar a humanidade. É uma família bem ordenada e bem disciplinada. Então, Robson, que Deus possa continuar abençoando a sua casa, o seu lar, a sua esposa, os seus filhinhos. E você, como homem, possa compreender o tamanho da sua responsabilidade, né? Entendendo que para a sua esposa você é Cristo, é o noivo. E para os seus filhos, você é pai. Você é o pai. Você representa esse pai. Então nós precisamos entender e compreender isso, né? Eu queria aqui, de maneira muito especial, saudar a todos que entraram aqui. Muitos foram entrando, alguns tiveram que sair, deram aqui o seu boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui que participaram. Eu queria lembrar que essa live aqui vai ficar gravada, né? O Robson gentilmente aí nos permitiu essa live, ela vai ficar gravada, vai ficar disponibilizada para quem quiser assistir posteriormente e divulgar para outras pessoas, tá? Robinho, suas últimas palavras aí, por favor. Amigo, obrigado pelas palavras, muito inspiradoras para mim. Eu desejo que muitas pessoas tenham acesso a você, ao teu amor por essa causa, pelas famílias, pelo Ministério dos Homens. É dizer que o Salmo 127, que é um salmo tão óbvio para falar das famílias, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas que o Salmo 127 é óbvio, mas o 128 não é. O 128 vem depois e é uma bênção para aqueles que permitem que Deus edifique a casa deles. Então, quem estiver assistindo agora, em qualquer momento, leia o Salmo 128. Eu desejo essa bênção sobre a sua vida e paz em Israel, sobre Israel, para todos, para toda a sua família, para todos os seus familiares, para todos que você ama. Obrigado, Atili, pelo convite. Foi uma honra muito grande participar com você. Amém, bacana. Eu agradeço a sua presença, Robson. Eu queria aqui agora só deixar um convite especial para todos os homens, né? Durante todo esse mês agora de agosto, todas as quintas-feiras, eu vou estar fazendo aqui algumas lives especiais falando sobre essa temática do homem, da paternidade, do casamento, e nós vamos aprender aqui, e eu vou colocar aqui alguns conteúdos importantes